Criada em 2002 pelo empresário e personalidade da TV Simon Cowell, só em 2004 a Syco Music teve o seu primeiro artista exclusivo da gravadora, no caso o vencedor da primeira temporada do X Factor, o cantor Steve Brookstein. Mesmo sendo uma subsidiária da Sony Music, não demorou muito para que a Syco se destacasse por conta própria e colecionar mais de 50 singles número 1 pelo mundo todo, tendo como um de seus principais méritos revelar a maioria dos artistas que alcançaram números bastante expressivos mundialmente. Apesar do início promissor, atualmente a gravadora coleciona mais polêmicas e ex-contratados do que artistas assinados com o selo. Em seus dias de glória, a Syco praticamente ditou quais seriam os hits no Reino Unido e os novos ídolos mundiais. O prazo de validade foi curto e hoje ela se mantém basicamente por acordos com outras gravadoras. O que deu errado no que poderia ser um império hoje em dia? Vamos aqui tentar entender. Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal, e como eu já falei aí na introdução, o tema de hoje é Syco Music, o que aconteceu? Para simplificar um pouco o roteiro e eu não precisar ficar repetindo várias vezes a mesma informação ao longo do vídeo, vamos primeiro com o básico. Além da Syco, Simon Cowell também é o criador de duas franquias que eu acho que todo mundo aí já deve conhecer, o X Factor e o, insira aqui o nome do país, Got Talent. Logo, praticamente qualquer artista revelado por qualquer um desses programas já teria a prioridade de assinar primeiro com ele. Como ambos programas estão aí no ar até hoje, com franquias espalhadas pelo mundo todo, dá pra contar que bastante gente já passou por lá. Dito isso, com o crescimento da gravadora, teve uma época em que eles também investiram no núcleo para administrar carreiras paralelas aos programas. A Noah Cyrus, por exemplo, é um dos nomes que passaram por lá sem necessariamente fazer testes no X Factor ou em algum Got Talent. Guardem bem essas duas infos porque com elas vai ficar bem mais fácil de entender esse auge e queda deles. Mas vamos lá, como um bom fã do X Factor, eu já tinha de cabeça aí várias histórias que rolaram aí ao longo dos anos. Mas colocando tudo no papel, eu fui juntando o que tinha de comum entre cada caso. Apesar de um acabar sendo consequência do outro, eu dividi esse vídeo em 3 partes para poder ficar mais enxuto, e a primeira delas é o não lançamento de carreiras. Como eu disse, a Syco tinha por direito a prioridade de assinar com qualquer participante, seja do X Factor ou do Got Talent. É basicamente o que as outras gravadoras fazem quando montam audições, só que nesse caso da Syco, eles nem precisavam arriscar muito porque as audições deles eram feitas em programas de TV e logo ali eles já podiam testar a popularidade de quem eles acreditassem que podia dar certo. Para eles isso era muito bom porque eles nem precisavam investir no lançamento da pessoa. O artista em si já ia ser um rosto bem conhecido do público, mas para vários participantes isso acabou sendo quase um atestado de fim de carreira que ainda nem tinha começado. Quando alguém assina um contrato com a gravadora, há duas formas de se livrar dele. A primeira é cumprindo o número de lançamentos que foi estipulado, ou então quando a gravadora, por conta própria, decide te livrar desse compromisso. Em outras palavras, te demite. Agora, o que fazer quando ela não prioriza o lançamento do seu single ou álbum, mixtape, EP, seja lá o que for, e também não te livra do contrato? Entre outros exemplos, esses foram os casos de nomes como Carly Rose Soniclé e Tamira Foster, ambas participantes do X Factor, sendo uma da versão americana e outra do britânico. A Carly, para quem não lembra, ela participou da segunda temporada do X Factor americano, a mesma que revelou Fifth Harmony, e tendo Britney Spears como mentora, ela era uma das participantes mais queridas do público. Além do seu talento próprio, a proximidade delas acabou fazendo ela cair nas graças da fanbase da Britney, e tudo indicava que pelo menos, no mínimo, pelo menos o primeiro single dela ia fazer ali um bom barulho. A Carly foi a última finalista da temporada a assinar com a Syco, e a única que nunca lançou nada pela gravadora. Uma coisa que eu esqueci de falar é que nesses contratos geralmente tem uma cláusula que obriga a gravadora a liberar o artista caso nada seja feito em um X período de tempo. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, esse foi justamente o caso da Carly. O contrato dela expirou por eles não lançarem nada. Esse é basicamente o mesmo caso da Tamira, que na temporada dela no UK, a menina já era uma estrela pronta. Ganhou o contrato assim que saiu do programa, e nada aconteceu depois. Só para vocês terem uma noção, só mês passado, 6 anos depois da participação dela no X Factor, foi que a garota lançou o primeiro single dela, no caso, a faixa Romeo. O maior problema quando isso acontece é que o pessoal acaba caindo no esquecimento e dificilmente uma gravadora vai assinar com eles depois de tanto tempo,
ou pelo menos priorizar da mesma forma que seria na época. Dando uma opinião pessoal, eu nem acho que a Saiko tenha feito isso com elas e com outros também na maldade, tipo, quero ver esse pessoal no fundo do poço. Nem acho que foi isso. Porém, como foi numa época em que todo mundo que eles já tinham tava tudo pegando primeiro lugar, eles nem conseguiram prestar atenção em quem tava acabando de chegar na gravadora. Foi ruim tanto pra elas, quanto pra eles também, porque essas duas tinham tudo pra decolar. O segundo ponto que eu peguei aqui foram as demissões precipitadas. Olha, por mais que a gente fale que algumas gravadoras não promovem, que não investem no material de algum artista e tal, no fundo, às vezes a gente até entende, pois são casos onde os resultados poderiam ser melhores caso houvesse mais investimento. Na Saiko, quase todo mundo pegava primeiro lugar pelo menos no Reino Unido e logo em seguida eram demitidos. Casos não faltam. Começando por um que muita gente aqui no Brasil é fã, a gente tem o James Arthur, que só por Impossible já deveria ter garantido ali um contrato para pelo menos uns 3 álbuns. Eu acompanhei o X Factor por uns bons anos e por um tempo era bem comum que o single do vencedor de cada temporada fosse bem no Reino Unido. Mas eu acho que nenhum deles conseguiu fazer tanto sucesso no resto do mundo como esse do James. Mas daí ok, no ano seguinte veio o álbum de estreia dele, que pegou segundo lugar, o primeiro single do disco, Nobody Till Somebody Loves You, também em segundo lugar, tudo parecia ir muito bem, daí veio a demissão. O James é um caso à parte porque dificilmente outra gravadora dá uma chance para esses candidatos de reality shows depois que eles são demitidos. Alguns até conseguem, mas dificilmente eles voltam lá pro topo de novo. Eis que o garoto é uma dessas exceções. O primeiro single do James fora da Saiko foi Say You Won't Let Go, que assim como Impossible foi novamente um hit mundial, e dessa vez com um gostinho ainda mais especial, já que dessa vez era uma composição dele mesmo e não apenas um cover. Aqui no Brasil, James é tão popular que até em novela da Globo conseguiram colocar ele. Isso sem contar que hoje em dia eu já não escuto rádio com tanta frequência, mas ainda assim, quando acontece de eu ouvir, não precisa mais de 20 minutos para que Naked comece a tocar. Essa é uma carreira que, se dependesse da Saiko, teria acabado no primeiro álbum, porém ele teve aí a sorte da Columbia Records ter acreditado nele e dado essa segunda chance. Depois do sucesso de Say You Won't Let Go, o James e a Saiko até voltaram a fechar um novo contrato, só que dessa vez parcial. Só que esse é um ponto que eu vou deixar pra finalizar o vídeo, pois tem outras pessoas envolvidas aí nesse mesmo rolê, como a Camila Cabello, a Lauren, entre outros. Mas só pra fechar esse ponto, eu acho que teve uma época que a Saiko se confiava tanto nos candidatos dessas franquias do Simon, que eles nem se importavam em demitir gente com bastante potencial sem motivo nenhum. Afinal, no ano seguinte já iam vir outros e aí ia seguindo o barco. A Ella Henderson é um outro exemplo de alguém que chegou a ter um alcance mundial com o primeiro álbum dela. O single Ghost foi hit até na Billboard de uma forma bem orgânica, sem tanta divulgação assim. Depois colocaram a menina na geladeira, anos depois que foram liberar ela do contrato, e só no ano passado que ela foi assinar com uma outra gravadora, no caso a Asylum Records, que é a mesma do Ed Sheeran e da Anne Marie. E aliás, na semana passada saiu um novo single dela, chamado Glorious, que se você ainda não viu, vai lá dar uma conferida. Entre outros nomes que tiveram em situações parecidas e que a gente pode citar aqui, são a Fleur East, que ficou muito conhecida aí pelo single Sax, a Alexandra Burke, que vendeu mais de 1 milhão de cópias com seu álbum de estreia e teve 3 singles número 1 com apenas um disco, e a dupla Alex and Sierra, que mesmo com a divulgação bem rasa, o álbum de estreia deles foi top 10 na Billboard. Todo esse pessoal e mais alguns outros foram todos demitidos após lançar um álbum pela Saiko. Com a queda de popularidade do X Factor e do Got Talent aí com o passar dos anos, eu acho que vocês já devem estar pegando aí como a Saiko foi encolhendo. Mas se com a maioria dos artistas que eles descobriram rolou aí essa dormida no ponto, deixarem eles irem a troco de nada, a gente chega agora no clã da gravadora e consequentemente no terceiro ponto, que foi a má administração. Uma das responsáveis por dar a virada inicial na Saiko, que até então não tinha revelado nenhum artista grande, foi a Leona Lewis, que venceu a terceira temporada do X Factor britânico em 2006 e no ano seguinte ganhou o mundo com o álbum Spirit e, claro, o single Bleeding Love. Só quem viveu sabe. Mas pra quem não viveu, a Leona surgiu como um fenômeno. Esse álbum de estreia dela vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo todo, sendo até hoje não só o álbum mais vendido por qualquer ex-participante do programa, mas como um dos mais vendidos de todos os tempos no Reino Unido.
tudo que a Leona tocava virava ouro. Tanto que até um cover de Run do Snow Patrol que ela tinha feito para uma rádio fez tanto sucesso que depois lançaram como single e a versão dela ainda pegou primeiro lugar no UK. O que aconteceu depois? Nas palavras da própria Leona, que saiu da Saiko em 2014, nenhum problema exatamente grave aconteceu, mas à medida com que mais artistas iam entrando na gravadora, mais difícil as coisas iam ficando para ela. Aprovar uma música era um parto, marcar o lançamento outro parto, finalizar um disco então, vixe! Eles sabiam da importância dela, mas com tanta gente na casa, começou a ficar difícil dar conta de trabalhar bem com todo mundo. A ideia que passa com isso é de que a Saiko acabou crescendo mais do que ela tinha estrutura para atender, e com isso ela só conseguia focar em um grande artista de cada vez. Não vamos esquecer que em 2014 One Direction já existia aí há uns bons anos. Aqui no canal já tem um vídeo só sobre eles, vou deixar o link aqui nos cards, mas apesar deles terem recebido aí bastante prioridade dentro da empresa, por que será que quase nenhum dos 5 quis continuar lá quando foram para as carreiras solos? Algo que, pelo visto, surpreendeu até o próprio Simon. A gente tem ainda o caso das meninas do Little Mix, que também tiveram vários desentendimentos com a Saiko, a ponto de deixar a gravadora uma semana antes do lançamento do último álbum delas, assumindo o risco de ter toda a divulgação da era comprometida. Algo que, como a gente bem viu, acabou sendo, né? Elas estavam super orgulhosas do LM5, da mensagem que elas trouxeram nele e tal. Antes mesmo do lançamento, elas já haviam falado que todas as colaborações desse disco seriam apenas com outras mulheres, e após a troca da gravadora, tivemos lá o Ty Dolla $ign como convidado da versão oficial do single Do You Think About Us. Eu acho que todo fã do Little Mix pensou que após o hiato do One Direction, a Saiko ia finalmente priorizar elas. Resultou que o relacionamento entre eles só foi piorando, a ponto delas procurarem uma outra casa, mesmo conscientes de que isso ia afetar a divulgação do álbum favorito da carreira delas até então. Em resumo, a Saiko faliu? Não, eles ainda estão em operação, porém a única artista de grande alcance que eles ainda têm a prioridade de contrato é a Susan Boyle. A Camila Cabello tem a Epic Records como principal, a Lauren tá na Columbia, o James Arthur também tá na Columbia, o CNCO com a Sony Latina, o Olly Murs, até o Olly Murs tá com a RCA, o Louis Tomlinson até fechou um contrato para continuar na Saiko, porém com uma subsidiária à parte onde ele mesmo administra. Tá, mas o que é que isso significa? Significa que todo esse pessoal ainda tem um vínculo com eles, mas a Saiko em si não tem mais nenhum poder de decisão sobre o trabalho deles. O gerenciamento da Camila é feito pela Epic, o do James pela Columbia e por aí vai, e a Saiko basicamente só assina a distribuição do que eles lançarem no Reino Unido. Ou seja, até mesmo os artistas que eles revelaram e tinham tudo nas mãos para estar com eles até hoje, eles acabaram perdendo. Como eu falei, a Saiko tinha tudo para ser um império hoje. Porém, além do X Factor e do Got Talent não terem mais a mesma relevância de anos atrás, o que possibilitaria eles renovarem aí os catálogos de artistas, foram erros de todos os tipos que eles cometeram com o pessoal que eles chegaram a ter. O que vai ser dessa empresa daqui a alguns anos? É esperar pra ver. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, compartilha. Por hoje é isso e vamos nessa!